Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos a carta aos Colossenses, no capítulo 1. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós temos mais uma carta de Paulo, o apóstolo, um homem chamado por Deus, que contribuiu bastante para o reino de Deus, nos deixando esses conteúdos maravilhosos. Os irmãos aí de Ibadep, cadê os alunos de Ibadep aí? Os alunos de Ibadep estudaram aí as epístolas, aquela matéria maravilhosa que nós tivemos, as epístolas paulinas, epístolas de Paulo. E aqui nós temos mais uma nessa noite, irmãos, que me chama a atenção, no capítulo 1, logo no começo. Assim como eu preguei aqui na última vez preguei sobre Gálatas, capítulo 1, que também tinha chamado a minha atenção. E nessa noite eu separei esse texto para nós lermos e meditarmos um pouquinho, expor algumas coisas. E aqui, como sempre, o apóstolo Paulo, ele se apresenta. O apóstolo Paulo, ele fala do seu nome, fala da sua credencial, da sua missão como apóstolo. Missão esta da vontade de Deus. Ele sempre deixa claro, era a vontade de Deus. E nós que conhecemos a história sabemos que Paulo não escolheu ser apóstolo, ele foi escolhido. Ele foi escolhido para estar nessa condição. Assim como muitos de nós nunca imaginávamos estar aqui, nunca imaginávamos estar dentro de uma igreja cristã evangélica, numa noite participando de cultos. Quem sabe ser um líder, como eu vejo aqui os meus companheiros. Nunca imaginávamos, eu por mim mesmo posso dizer que nunca imaginava estar fazendo o que eu estou fazendo mais uma vez nessa noite, que é pregar a palavra de Deus. E Paulo aqui, ele deixa claro mais uma vez que ele era apóstolo pela vontade de Deus. E de repente você está aqui nessa noite e pode pensar, eu poderia estar em tantos lugares. Eu poderia estar fazendo tantas coisas. E você está aqui numa quinta-feira. Quem sabe alguns pela primeira vez, outros estão pouco tempo. E não entendem. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você:
Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você esteja onde você está agora. E Paulo ele sempre gosta de mencionar isso, da vontade de Deus para as coisas. E ele aqui se apresenta, diz que Timóteo está com ele, e ele começa a saudar esta igreja. Os colossenses que estavam ali na igreja de Colossos. Essa cidade, irmãos, foi uma cidade antes do apóstolo Paulo, antes de estar estabelecida essa igreja ali, era uma cidade muito importante, uma cidade que tinha uma indústria de lã, uma cidade que era uma rota comercial, perto de Éfeso, uma cidade que tinha uma importância muito grande. Mas quando essa igreja aqui é estabelecida nessa cidade, ela já não era mais uma cidade próspera, não era mais uma cidade muito visitada, não era uma cidade que atraía as pessoas para estarem lá, mas ali, meus irmãos, havia um grupo de crentes, havia uma igreja estabelecida. E uma igreja que nos chama a atenção, porque se você observar nos versículos seguintes, o qual nós já lemos, nós temos o apóstolo Paulo elogiando essa igreja. Aqui, para deixar claro, Paulo não foi o fundador dessa igreja, ele não esteve lá, ele não conhecia esses irmãos aqui pessoalmente, assim como em outras cartas que nós temos de outras igrejas. Aqui o texto nos deixa claro que foi Epáfras, que era um cooperador, um homem que estava ajudando Paulo na evangelização daquelas cidades. Epáfras que vai pregar o evangelho naquela cidade, Epáfras que está cuidando daqueles irmãos. Então Epáfras, um tempo depois, sabendo da situação daquela igreja, conhecendo aquela igreja como ninguém, ele vai até o apóstolo Paulo, que estava preso, e ele começa a relatar alguns problemas e algumas situações e algumas características dessa igreja. E aí Paulo ele começa então fazendo uma saudação e logo dando ações de graça, louvando a Deus pela vida daquela igreja. Tanto é que no versículo 3 ele começa escrevendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E ele diz, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então o que Paulo conhecia dos colossenses era aquilo que ele havia ouvido através de Epáfras, que foi levar um relato para o apóstolo Paulo. E aqui ele estava dizendo: nós sempre damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui Paulo está escrevendo para eles dizendo assim: eu tenho orado por vocês, eu tenho orado, e quando eu oro por vocês, junto aqui com os meus cooperadores, junto com Timóteo, nós damos graças a Deus pela vida de vocês. Nós damos graças a Deus por vocês existirem. Nós temos gratidão pela vida dessa igreja de Colossenses, dos colossenses. E como eu estava dizendo um pouco antes, nós estamos aqui, meus irmãos, e quem sabe você está aqui, nem sabe, mas certamente para você estar aí sentado hoje, alguém, pelo menos uma pessoa orou por você. Você não é obra do acaso, você não está aqui por acaso. Alguém orou por você. Alguém gastou tempo contigo. Alguém pregou o evangelho para você. Alguém, no meio das suas orações, quando estava orando e adorando ao Senhor e fazendo os seus pedidos pessoais, ele se lembrou do teu nome. Ele falou: Senhor, abençoa o Heron, toca na vida do Heron. Senhor, abençoa o Marco, toca o Marco. Senhor, transforma a vida do fulano, da fulana. Irmãos, depois que eu me converti, eu fiquei sabendo que no prédio onde eu morava, onde eu nasci, e onde eu morei ali até os meus 10 anos mais ou menos, eu conheci muitos anos depois
e fiquei sabendo da história que no prédio onde eu morava, havia um casal de pastores que orava por todos os moradores daquele prédio. E eu era uma criança, mas era um. E eu creio que o fato de eu estar na igreja, ser parte da igreja, é fruto dessas orações, é resultado. E Paulo estava dizendo aqui, escrevendo, nós damos graças a Deus quando oramos por vós. Então valorize. Eu creio que se você começar a pesquisar e de repente falar com a pessoa que te evangelizou, vá lá conversar com ela dizendo, por curiosidade, quanto tempo você orou por mim? Você vai ouvir histórias maravilhosas. Nós estamos aqui, nós somos frutos de perseverança de muitas pessoas, de oração de muitas pessoas, de lágrimas de muitas pessoas, de pessoas que em vez de estar dormindo, estavam na madrugada, estavam com o nosso nome num papelzinho, colocando do lado do joelho, orando por nós. Aleluia. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito tocado. Fora as histórias que nós não sabemos, fora as pessoas anônimas que oram por nós, cumprindo o ministério da intercessão. Meus irmãos, Paulo continua escrevendo dizendo assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Essa é uma carta diferente porque o apóstolo Paulo, ele começa a elogiar aquela igreja, aqueles irmãos. Para quem não se lembra, quando eu preguei aqui de Gálatas capítulo 1, Paulo ele vai saudar a igreja e logo em seguida ele vai começar a bater. Ele tira sua vara de pastor e ele começa a bater, dizendo: olha, eu me admiro que vocês estão passando por um outro evangelho, tão depressa. E ele começa a repreender aos Gálatas, dizendo: não existe outro evangelho, nem que venha qualquer um de nós de novo e pregue para vocês outro evangelho, nem que venha um anjo vindo do céu e pregue uma mensagem que seja diferente da nossa, que seja anátema. Paulo ele estava preocupado com aquela igreja, porque aquela igreja estava se afastando do evangelho, não estava querendo mais Cristo já não era suficiente, eles queriam outras doutrinas, eles queriam outras filosofias que os falsos mestres estavam ensinando. Mas nessa ocasião aqui aos Colossenses, o apóstolo Paulo ele começa elogiando essa igreja, dizendo: nós temos ouvido da fé de vocês, da fé em Cristo Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, se o apóstolo Paulo ele vivesse essa época que nós vivemos, ele pudesse visitar as igrejas, visitar as cidades, o que ele escreveria? Eu fiquei pensando nisso. Imagina se o apóstolo Paulo ele viesse aqui na nossa igreja, aqui na denominação, e ele ficasse aqui apaisana por um tempo, uns 3 meses, só vendo a nossa vida aqui, os nossos cultos, e quem sabe ele passeando pela cidade e vendo alguns de nós aqui no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar. E depois de tudo isso ele pudesse escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o que seria necessário para nós, da parte de Deus, ouvir, ler. E aqui o primeiro ponto que ele destaca daquela igreja é: eu tenho ouvido da vossa fé em Cristo Jesus. E eu faço uma pergunta nessa noite, e ela parece tola, mas não é tola, ela é profunda. Como está a tua fé? Ah, pastor, mas eu venho na igreja, eu não falto nenhum culto. Mas eu estou perguntando: como está a tua fé? Ah, pastor, mas eu tenho esse cargo há anos. Mas eu te pergunto: como está a tua fé? Como está a tua fé nesses dias? Como está a tua fé hoje, nessa quinta-feira? Irmãos, nós vivemos tempos de crise de fé.
e crise de fé dentro da igreja. Nós vivemos um tempo em que nós somos chamados de crentes, mas nós não estamos crendo. Quem sabe você veio aqui nessa noite, veio por vir, veio por hábito, mas você não está crendo no Senhor, você não está crendo nas promessas que Deus tem para a tua vida, você não está crendo que Deus pode mudar essa situação. Nós estamos vivendo uma época complicada em que existem crentes que não creem, crentes que não creem em nada. E Paulo aqui exalta a fé dos colossenses, dizendo: eu tenho ouvido da fé de vocês, da fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. A nossa fé tem um alvo, tem um objeto: Cristo Jesus. A tua fé tem que estar nele. Eu sempre digo para os irmãos ali, quando a gente dá o discipulado para aqueles irmãos que são novos convertidos e que são candidatos ao batismo, eu sempre falo para eles na aula ali que cai para mim, quando cai sobre fé, e eu digo para eles assim: a fé é a coisa mais preciosa que você está tendo. A fé é um tesouro, a fé, meus irmãos, é algo que você tem que guardar, é algo valioso. Se tem alguém aqui entre nós que tem algo especial, algo valioso, quem sabe tem alguém aqui, né, muito próspero financeiramente, que pode ter joias, pedras preciosas, quem sabe, onde é que você guarda isso? É num cofre, é num lugar secreto, é num lugar em que aquela joia, aquele objeto de valor, ele fica num lugar em que ninguém tem acesso. Aquela joia, esse objeto de valor, ele fica num lugar inabalável, que você julga ser inatingível. E assim tem que ser a nossa fé. Não deixa ninguém tocar na tua fé. Não deixa nada nesse mundo abalar a tua fé. E isso, irmãos, o próprio Jesus Cristo falou, está nos evangelhos. Jesus estava falando quando chegará aos finais dos tempos, ele disse assim: porventura achará fé na terra o Filho do Homem, quando ele vier nos finais dos tempos. Porque nós vivemos dias difíceis em que é difícil cultivar a fé. Mas aqui esta igreja, os colossenses, eles têm uma característica, uma virtude. Qual é essa? Eles têm a fé em Cristo Jesus. Tem a fé em Cristo Jesus. E essa fé, que é preciosa, ela precisa ser cultivada, ela precisa crescer a cada dia. Não deixe com que as circunstâncias abalem a tua fé, mas cuide da tua fé, que a tua fé cresça a cada dia. Como está a tua fé nesses dias? Eu quero que você reflita com você mesmo. Você acha, será que Deus perdeu o seu poder? Será que Deus não pode fazer? Será que Deus já não pode mais abençoar? A Bíblia diz que Deus é imutável, Deus não mudou. Quem mudou somos nós, nós é quem mudamos. Esse é o desafio, meus irmãos, que quando a gente vem para a vida de fé, para a caminhada com Cristo, o desafio nosso é o desafio da fé. Porque a fé, ela vai de encontro e vai contra todas as coisas que nós aprendemos na nossa vida aí fora.
A fé, ela não está ligada com aquilo que nós vemos. A fé, ela é alimentada por aquilo que nós não vemos. Tudo que nós temos registrado na Bíblia, os grandes personagens, os heróis da fé, os milagres que estão aqui, todos esses testemunhos maravilhosos, todos eles, e a Bíblia dedica, Hebreus capítulo 11, é o capítulo da fé. Ali nós vamos ver, o escritor separou os grandes feitos da fé no decorrer da história, e você vai ver no início dos versículos sempre essa palavrinha: pela fé, Abraão não sei o que, pela fé, no Josué não sei o que, pela fé Noé, pela fé Moisés, e pela fé, pela fé, pela fé. Porque foram homens, mulheres, foram pessoas que tiveram um relacionamento com Deus e ousaram crer, contra tudo e contra todos, além das circunstâncias. Eles criam em Deus, eles criam naquilo que Deus havia dito para eles. E aqui, aos Colossenses, Paulo ouve o relato que é uma igreja que tem fé. Ela tem a sua fé em Cristo Jesus. A tua fé não pode estar em si mesmo. Tem uma moda aí nas redes sociais, irmãos. Eu fico observando as coisas. E tem crente até que posta isso. Que está vivendo um momento bom na vida, glória a Deus por isso. Aí fala assim: estou vivendo a minha melhor versão. Crente não tem melhor versão. A minha melhor versão, não. A Bíblia nos chama para nós morrer. A Bíblia nos chama para a gente nascer de novo. A Bíblia nos convoca a sermos novas criaturas. De repente você acha, hoje você está na tua melhor versão, mas eu te digo pela Bíblia, essa versão vai ter que morrer, porque amanhã você tem que ser melhor que você é hoje. Essa não é a tua melhor. A nossa melhor versão vai ser lá em cima, com um corpo glorificado, vendo o Senhor face a face, nas mansões celestiais. Aí sim, lá é a melhor versão, porque não vai ter outra depois. É a última e eterna. A sua fé. E como que eu cuido da minha fé? Eu tenho que alimentar a minha fé. A fé, meus irmãos, ela não é um passe de mágica. A fé não é algo que nasce. Ou alguém aqui acordou hoje assim: acordei com fé, estou cheio de fé. Meu Deus, quanta fé. Não. A fé é algo que tem que ser cuidado, cultivado. E a Bíblia nos dá a receita, diz que a fé vem pelo ouvir. Por ouvir a palavra de Deus. Então muitas vezes nós vemos alguns irmãos que esfriam na fé, ou vemos aqueles até que infelizmente se desviaram. Por quê? Porque a fé esfriou. Porque a fé foi diminuindo. E quando nós deixamos de ouvir a palavra, isso acontece naturalmente. A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu ia dizer experimenta, mas eu nem vou dizer. Mas imagina, não é para experimentar, tá? Que nós corremos o perigo. Mas imagina que você fica um dia, uma semana, e passou uma semana, passa um mês, passa 3 meses sem ouvir a palavra de Deus, o que acontece? Você pode ver aquela pessoa que você encontra, aquele irmão que você não vê, desanimado. Ele ficou um tempo sem ouvir a palavra de Deus. E quando você não ouve a palavra de Deus, automaticamente você vai ouvir outra coisa. Porque a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir.
Você se lembra lá, quando os espias voltaram da terra de Canaã? E aí eles chegaram para o povo, diz que aquele dia foi um dia terrível. Eles disseram: olha, a terra realmente é boa, mas tem gigante, é complicado, nós não vamos conseguir. Diz que o povo começou a chorar, diz que o coração do povo começou a desmaiar. Eles disseram: Moisés, vamos embora, vamos voltar, Moisés, porque tu trouxe nós aqui, nós vamos morrer aqui. Não tinha sepulcros no Egito o suficiente para nós morrer nesse deserto. Eles ficaram com a incredulidade porque eles ouviram uma má notícia. E esse mundo aí está cheio de má notícia. E as circunstâncias nós olhamos, e as circunstâncias não nos encorajam, as circunstâncias elas não geram fé em nós. Muito pelo contrário, as circunstâncias, aquilo que nós vemos, nos desencoraja, nos entristece, nos traz angústia. Agora, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, quando você vem ao culto, quantos de nós já tivemos essa experiência, irmãos? A gente chega aqui muitas vezes arrebentado, chega desencorajado, triste, vem uma circunstância que você não estava esperando e te desagradou, e aí você entra por aquela porta ali, e você começa a louvar e adorar o Senhor, como nós estávamos fazendo há poucos minutos atrás, e você começa a ouvir o Evangelho, e você volta para casa, e você tem essa experiência dizendo: eu sou outra pessoa. Eu estou fortalecido, eu estou renovado. Por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela entrou no teu coração. Ela gerou fé. Ela renovou as tuas forças. E ela fez você voltar para casa e amanhã encarar mais um dia nessa terra. Cuide da tua fé. Os colossenses, eles tinham uma fé em Cristo Jesus. A tua fé tem que estar em Cristo. Ele é o teu exemplo, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. E ele continua escrevendo: e do amor que tendes para com todos os santos. Aquela igreja tinha amor. Aquela igreja era uma igreja que decidiu amar. E a marca do cristão é o amor. A carteira de identidade do cristão é o amor. Não tem como ser um cristão e não ter amor. Porque que no momento em que eu me encontro com Cristo, estou andando com Ele, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado sobre mim pelo Espírito Santo. E amor, eu não estou falando aqui, meus irmãos, de um amor poético. Eu não estou falando aqui de um amor mundano. Eu não estou falando aqui nessa noite, a Bíblia está falando desse amor aqui que eles tinham. Não é um amor qualquer, mas eles tinham o amor de Deus como marca. Aqueles irmãos, eles se amavam. E amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Amor é um mandamento. Você não vai precisar ficar esperando. Se você está esperando sentir alguma coisa para então amar, estou falando do amor bíblico. Não espere. O amor bíblico, ele não está ligado ao sentimento. O amor bíblico, ele não está ligado a uma circunstância que venha acontecer para que então esse amor eu possa desenvolver. Não. Até porque o próprio Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Amar aquela pessoa que você sabe que não gosta de você. Amar aquela pessoa que você sabe que se ela tivesse possibilidade, poder, uma autoridade, uma posição, ela te destruiria, ela te tirava do lugar onde você está, ela acabaria com a tua família, com a tua vida. Ela colocaria fogo na tua casa, fogo no teu carro. E a Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Aí eu te pergunto, como é que você vai desenvolver um sentimento? Será que amanhã você vai acordar e vai dizer assim:
Hoje estou sentindo que estou amando o meu inimigo. Não, você tem que ser cristão suficiente, tomar uma posição e dizer assim, eu decidi amar. Uma decisão racional. Mas é difícil. Eu não disse até agora que é fácil. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não tem nada fácil. Eles tinham amor, mais uma virtude, uma marca, o amor que tendes para com todos os santos, todos os irmãos. Nós precisamos amar. O próprio Jesus, ele nos ensinou isso. O próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando ele se reuniu com os seus discípulos, ele disse assim, olha, nisto conhecerão todos o mundo, que vocês são meus discípulos, quando tiverdes amor uns para com os outros. Nós temos que amar. João vai advertir, nós temos que amar, por quê? Porque Deus é amor. E aquele que conhece a Deus, ama. Aquele que conhece a Deus tem amor, porque esse Deus, ele é amor. E se esse Deus está na vida dessa pessoa, e se essa pessoa está andando com Deus, ela automaticamente tem que ter o amor. E o amor é eu olhar para o meu irmão, para o meu próximo e desejar o melhor possível. E naquilo que eu puder fazer da melhor forma possível. Isso é o amor. Não dá para ser um cristão com ódio. Não dá para ser um cristão e olhar para uma pessoa e dizer, se Deus pudesse aqui mandar fogo do céu na cabeça dessa pessoa. Irmãos, nós temos que ser cheios de amor. Porque o nosso Deus é amor. Amor. E ele segue no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Tudo isso, eles tinham, meus irmãos, eles tinham a fé, eles tinham amor, por quê? E aqui Paulo, ele começa a nos mostrar qual era a fonte disso. Tudo isso eles tinham por quê? Por causa da esperança. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Paulo, ele sempre costuma destacar essas 3 virtudes cristãs que são as mais importantes, fundamentais: a fé, a esperança e o amor. Você se lembra lá quando ele vai escrever 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre o capítulo do amor. Ele diz lá no final, e ora, e permanece essas 3, a fé, a esperança, o amor. Porém, a maior delas é o amor. Ele falou, em outras palavras, vocês têm fé, vocês têm esse amor, é o amor de Deus que está em vocês, porque isso tudo é por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Como que veio isso? Eles acordaram um dia de manhã e veio esperança? Não, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É pelo Evangelho. De repente você pode estar aí refletindo agora e pensando, e essa mensagem é para isso mesmo. Refletindo sobre esta fé que nós estamos falando, refletindo sobre esse amor que nós estamos falando e dizendo, isso aí está escasso na minha vida, realmente está faltando. Eu creio que o Espírito Santo, com o seu poder, através dessa palavra, está agindo agora e nos confrontando nessa noite. E quem sabe vocês devem estar se perguntando, mas por que não está? Eu não tenho esta fé,
que eu tinha antes, ou que eu nunca tive. Eu não tenho esse amor, ou já tive esse amor e perdi, ou eu busco esse amor. Isso tudo tem uma fonte. E qual é a fonte? É a esperança que está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Está na palavra de Deus, está no Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, e a boa notícia do Evangelho é que nós não somos nada e Deus é tudo, que nós estávamos perdidos, mas fomos achados, que mesmo nós não querendo saber de Deus, sem buscar Deus, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos buscou. A boa notícia é que o Evangelho chegou até nós, como? Através de Cristo Jesus. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho é as boas novas, as boas notícias do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, seu Filho. Só que essa mensagem não mexe mais conosco. Essa mensagem já não toca mais o nosso coração. Eu quero saber do meu problema, se vai ser solucionado. Eu quero saber se o Jesus, Ele vai ser o chaveiro que tem a chave para abrir essa porta. Essa mensagem não nos toca mais. O nosso coração está se endurecendo. A nossa fé está desfalecendo. Por quê? Porque nós não queremos o Evangelho, nós queremos que a nossa vida seja resolvida. E é claro que Deus pode resolver a tua vida. É claro que Deus, Ele é um solucionador de problemas, é claro que Ele é. Mas o problema é que nós queremos tudo isso primeiro. E nós não conhecemos o Evangelho. E não conhecemos a beleza do Evangelho. Não conhecemos o tesouro que é o Evangelho. E não temos o Evangelho como algo precioso. Eles tinham uma esperança que estava preservada nos céus, que eles ouviram por causa do Evangelho. Porque os colossenses um dia eles ouviram: Jesus Cristo morreu por vocês. Vocês estavam condenados eternamente. Vocês estavam longe de Deus, mas agora pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, por causa de Cristo, que um dia Ele encarou uma cruz e suportou toda a desonra, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por causa de tudo isso, vocês têm uma esperança. Porque se der tudo errado aqui embaixo, lá em cima vai dar tudo certo. Ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho ele é poderoso, meus irmãos. O Evangelho ele transforma as nossas vidas. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é algo que nunca passou na mente humana, não teve um homem. Muitas pessoas dizem: esse livro aí que o homem escreveu, mas todo o plano da redenção não tem como, ele é tão complexo, ele é tão maravilhoso, ele é tão magnífico, meus irmãos, que ele não tem como passar pela mente humana tudo que Deus fez através de nós, por nós em Cristo. Não tem como mensurar isso. Esses irmãos aqui, eles tinham essas virtudes, e Paulo elogia eles, sabe por quê? Porque eles estavam, vocês acham, mas estava tudo numa boa lá em Colossos. Não, eles estavam sendo seduzidos por um falso ensino.
Mais uma vez, um falso ensino estava sobre uma igreja, e esse falso ensino estava trazendo outras coisas além de Cristo. Esse falso ensino estava dizendo: não, Jesus não é suficiente, vocês precisam guardar alguns dias, vocês precisam participar de algumas coisas, vocês precisam fazer alguns sacrifícios, vocês precisam adorar os anjos. Paulo ele vai descrever aqui, não dá tempo, mas ele começa a pontuar algumas coisas desse falso ensino. Esse falso ensino tinha tradições do judaísmo, tinha filosofia grega, tinha um monte de coisa ali. E nós sempre gostamos de uma coisinha diferente, né? Se chegar alguém aqui e pregar de bananeira, plantando bananeira, é diferente, a gente vai achar isso maravilhoso. Se chegar alguém aqui que pula, que grita, não sou contra. Se pregar palavras junto não tem problema, mas a gente sempre gosta de um showzinho, de uma coisa diferente. O ser humano é atraído por isso. E aqueles irmãos estavam vivendo momentos difíceis, mas eles estavam perseverando. Eles estavam firmes, e por isso Paulo elogia eles. E por isso Paulo dá graças a Deus pela vida deles. Porque, por causa que o Evangelho é a palavra da verdade, Paulo ele tinha a certeza de que Epáfras tinha feito um bom trabalho, tinha pregado a verdade do Evangelho para os colossenses. E é só por causa disso eles estavam firmes, irmãos, porque se a verdade não tivesse sido pregada para eles, eles teriam se afastado do Evangelho. Eles não teriam a fé em Cristo Jesus e o amor entre eles. Por isso a importância que você creia no Evangelho. Creia no Evangelho. E Paulo continua escrevendo aqui, porque ele está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Quando nós começamos a entender o Evangelho, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Quando nós entendemos que Deus manifestou a sua graça para nós através do seu Filho, Jesus, e que Ele morreu, e tudo que Ele viveu e suportou foi por causa de nós, e Ele vai até a cruz com aquela morte horrenda por causa de nós, e ao terceiro dia Ele ressuscita por causa de nós. Quando nós começamos a entender isso, aí a fé, o amor, a esperança, essas virtudes elas começam a crescer, elas começam a frutificar, elas começam a ser produzidas em nós. E cada vez que você ouve a palavra, você ama mais o Senhor. E cada vez que você lê e ouve a palavra, você ama mais a palavra. E cada vez que você ouve o nome de Jesus, você está querendo estar perto dEle. E cada vez que você ouve alguma coisa e lê alguma coisa, você quer, há um desejo no teu coração de o conhecê-lo cada vez mais. E a cada culto você quer conhecer como que Ele é, quais são os atributos dEle, quais são as promessas que Ele tem, o que que Ele exige de você, o que que Ele quer que você renuncie, e você começa a se envolver nesse relacionamento com o Senhor. Mas isso muitas vezes não é atraente. Nós queremos a nossa bênção, a nossa vitória antes. Nós começamos a fazer os votos, os propósitos daí. Senhor, se o Senhor fizer isso, então eu vou te servir, então eu vou te adorar, então eu vou trabalhar. Meus irmãos, nós temos que nos colocar no nosso lugar. O nosso lugar é de submissão. Nós cantamos que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça, né, que eu me constranja. E o Senhor, Ele tem que se fazer grande em nós, Ele tem que crescer em nós a cada dia. E cada dia que passa e a cada bênção recebida, nós temos que ficar constrangidos, sabendo que isso é graça de Deus, que nós não merecemos. Amém, queridos?